pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um novo vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os 10 passos para o crescimento do seu provedor de internet. Aqui é o Gilson Barbosa, consultor em telecom. Vamos lá, primeiro passo, você deve montar o seu provedor de internet. Isso mesmo, monte seu provedor de internet. Pode parecer muito óbvio, mas é o passo mais importante, tirar o seu provedor do papel e montar ele, arriscar, fazer esse investimento, ir em frente, não desistir mesmo com os problemas que irão surgir. E sim, provavelmente irão surgir problemas no decorrer e faz parte como qualquer negócio. Aqui você pode começar da melhor forma possível que você conseguir. Quanto melhor você conseguir iniciar, obviamente faça isso, né? Mas se você não tiver ainda uma empresa aberta, monte a si mesmo. Se você não tiver licença da Anatel, monte a si mesmo. Se você não tiver link dedicado, monte com um link banda larga mesmo. Se você não tiver a infraestrutura ideal, monte a si mesmo. Mas o importante é você começar o seu provedor. Eu vejo muita gente que quer iniciar o provedor, mas fica pensando aqui, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, quer começar da forma, de uma forma muito grande, né? Por exemplo, vai comprar um microtik, compra um que seja compatível com o número de clientes que você vai ter hoje, né? Depois você vai trocando ele. Tem gente que já quer começar o provedor com a 3011, uma CCR, sem necessidade, né? Então você vai trocando conforme a necessidade, você vai colocando os equipamentos conforme a necessidade. E aqui o número de clientes ideal para você começar é um cliente. Se você tiver um cliente interessado no seu produto, na sua internet, você já pode começar o seu provedor. E, obviamente, muito provedor começou assim. É um risco, obviamente, você começar sem licença, sem empresa aberta, mas muita gente começou assim, muita gente começa assim, e que isso não seja um empecilho para você não começar. Saiba dos riscos e comece. E assim, a questão de ter a licença, de ter a empresa, de ter isso, de ter aquilo, é você ter ciência do que você precisa e trabalhar para alcançar aquilo ali, ir crescendo e conseguir bancar toda essa infra, né? O segundo passo aí que eu posso dar para vocês para o crescimento do seu provedor é você organizar o seu provedor. A organização é tudo para o seu provedor crescer. Sem organização você vai ter muitos problemas, eu te garanto. E poucos clientes não é motivo para você não ser organizado. Comece agora e você vai me agradecer aí no futuro. Se você tem ali 5, 10 clientes, já comece a se organizar, né? Um bom sistema de gestão para o seu provedor vai te ajudar a manter tudo organizado. Então você ter ali sistema de gestão, seja MKAuth e outros aí, que tem um custo baixíssimo, você vai conseguir manter o seu provedor organizado, cadastro dos clientes certinho, e tudo já dentro dos conformes, e conforme você for crescendo, você vai melhorando essa organização, né? Então, quando você tem ali cerca de 10 clientes, não perca tempo e já deixe tudo organizado. Imagina você ter lá 100 clientes, como eu já vi muitos casos de até consultoria que eu faço, às vezes a pessoa não tem o cadastro dos clientes, não tem informações ali úteis, importantes, que vão ajudar o seu provedor a crescer. Estar organizado é um passo muito importante. O terceiro passo, se você ainda não fez, é legalizar o seu provedor, né? Então, legalizar é o passo mais difícil de ser feito, porque traz muitas despesas. Hoje em dia ainda é mais simples, mais fácil e mais barato, mas ainda assim traz despesas, né? Você tem que ter a empresa, você tem que ter um responsável técnico, você tem que enviar informações todo mês, fazer nota fiscal, enfim, uma série de obrigações, mas também vai te trazer muito mais tranquilidade a você trabalhar, né? E a legalização basicamente é você abrir a empresa, se você ainda não tiver aberto, e tirar a sua licença da Anatel. Lembrando que eu falei lá no começo que você pode começar o provedor sem uma empresa, mas hoje em dia você pode começar como MEI, apesar de MEI não ser aceito para tirar a licença da Anatel, mas você pode iniciar como MEI para você já ter o seu CNPJ, já ir fazendo as coisas em cima dele. E quando você for tirar a sua licença da Anatel, você transforma esse MEI em uma empresa comum, com os quinais lá que a Anatel exige. E assim você não precisa abrir outro CNPJ, né? Enfim,
E um CNPJ desde o começo pode facilitar, né? Compra de equipamento, contratação de algum tipo de link, por exemplo, enfim. E aí você vai ter todo esse custo aí que faz parte, né? Mas a legalização você terá um mundo de possibilidades pela frente e também muitos desafios por conta de tudo que carrega com isso, né? O número de clientes ideal para você se legalizar por conta própria é aí cerca de 100 clientes, né? Com 100 clientes você já consegue manter aí uma licença tranquilamente, né? Antes disso existem outras opções, né? Se você quiser se legalizar desde o começo, como por exemplo franquia, né? Tem aí a franquia do meu provedor Brasil Wi-Fi, que de repente pode ser uma opção interessante para quem está começando e já quer começar legalizado e com muitos outros benefícios aí. O quarto passo que eu falo é para você divulgar o seu provedor, né? Porque quando você tiver com ele todo legalizado, você não precisa mais se preocupar em ser considerado um gato net. Pode aí começar a divulgar o seu provedor, a sua internet, né? E com essa divulgação você vai atrair novos clientes e com isso vai crescer cada dia mais, né? Porque até então, normalmente quando não se tem a licença da Anatel, a gente fica com receio de divulgar e realmente é um receio válido, né? Porque você vai atrair olhares tanto de clientes como de concorrentes que às vezes não te conheciam ainda. E você estando legalizado, você já fica tranquilo para fazer essa divulgação. E uma dica que eu dou no caso de divulgação é você ter um site, né? Então monte um site. Tem muito provedor que até hoje não tem um site para ser conhecido pelos clientes, né? Então crie um site com o domínio próprio, já com o nome do seu provedor, um e-mail, arroba o nome do seu provedor, né? Não use Gmail, Hotmail, isso não fica tão profissional. Tem um número fixo, muita gente não dá devida importância para o número fixo, mas ele traz muito mais credibilidade, né? Você ser contatado pelo número fixo é diferente de um número de celular, né? Um número de celular, qualquer um pode comprar um chip ali, a pessoa pode ficar com receio. E número fixo você pode usar no WhatsApp, business, você pode ter ele via VoIP, ter ali URA, ter menu de atendimento, horário de atendimento, ter várias coisas bem interessantes, gravação de ligação. Então é muito interessante. Se possível, tenha um escritório de atendimento, nem que seja ali uma portinha com uma plaquinha do seu provedor, né? Para você receber o cliente ali e ele saber que tem um lugar que ele pode ir se ele tiver algum problema. Isso facilita muito e muitos clientes acabam optando por provedores que tem um escritório ali na região do bairro onde você atende, vai te trazer muitos e muitos benefícios aí. Bom, aí com isso você vai fazer panfletagem, né? Cria aí banners, adesive o carro, né? Tudo isso são formas de propaganda, formas de divulgar o seu provedor. E o número de clientes ideal para você iniciar essa divulgação é 150 clientes mais ou menos, né? Você já vai ter um capital legal aí para divulgar. E, obviamente, você pode fazer isso antes desse número de clientes. É só uma margem ali para você ter ideia da quantidade de clientes ideal para cada uma dessas fases, beleza? A quinta fase é a fase da expansão, onde você vai expandir o seu provedor, expanda o seu provedor. Então, depois de divulgar o seu provedor, você provavelmente vai atrair o máximo, né? Vai extrair o máximo de clientes da sua região, aquela região que você atua. Então, para conseguir novos clientes, você terá que expandir a sua rede, né? Uma vez que você intensifica a sua divulgação, vai chegar uma hora que você não vai conseguir novos clientes, que você vai fazer propaganda e não vai ter tanto retorno, porque ali você já conseguiu todos os clientes possíveis para aquele momento. E aí o provedor tem que sempre crescer, então você vai ter que expandir para novas regiões. E para fazer essa expansão exige aí um planejamento e um capital para você investir e aguardar o retorno desse investimento que virá com o tempo. Então assim, você vai montar uma rede, seja um POP, seja uma planta de fibra aí, né, para atender um bairro. Você vai ter que fazer um investimento ali de equipamento, de montagem dessa rede e o investimento de instalação, de aquisição desses novos clientes, né? Todo cliente que você instala tem um custo, que muitas vezes a pessoa não considera. É um custo que normalmente é alto e todo cliente que você coloca é como se fosse uma dívida que você está assumindo, né? Você meio que coloca os equipamentos lá, dependendo do que você cobra de instalação ou não,
normalmente não cobre todo esse custo de instalação, então você está meio que financiando para todo cliente que você instala, né? E assim, faz parte do negócio, mas você tem que estar preparado para esse investimento que você vai fazer. E é necessário, infelizmente, expandir ou felizmente expandir sempre, né? Porque você pode estar ali tranquilo na região e de repente chegar um concorrente e mesmo que seu serviço seja muito bom, seu atendimento, etc., você vai acabar perdendo uma parcela dos clientes, porque com concorrência o cliente tem mais opção e ele pode acabar mudando, seja por preço, seja por algum diferencial que o outro concorrente tem, e com isso você vai diminuir o seu faturamento. E também outra coisa que ocorre muito em algumas regiões é o cliente mudar de endereço. Então, às vezes ele muda da região onde você atende para uma região que você não tem cobertura. E com isso, ele tem que cancelar o seu serviço e contratar outro. Então, com a expansão do seu provedor, você diminui esse problema, né? Você pode acabar pegando clientes de várias regiões aí. O número de clientes ideal para você fazer, né, pensar em fazer essa expansão é de 200 clientes para cima, né? O sexto passo aí, pessoal, é o link. É um dos mais importantes aí, né? Porque com a expansão e esses novos clientes, você precisará cada vez mais de link. Pode ser que você tenha começado, por exemplo, com um link banda larga, né, um link compartilhado, e esse é o momento ideal para você colocar um link dedicado e melhorar a qualidade do seu principal produto, que é a sua internet, né? Então, às vezes você começou ali com um link banda larga, beleza, tá tocando o barco, chega algum momento que você vai precisar de um link dedicado. O link banda larga, ele pode te deixar na mão, tem operadoras que podem cancelar o seu link, se identificar ali que você está revendendo, enfim, tem uma série de problemas. E o passo natural é você ter um link dedicado, né? Então escolha um link de qualidade e tenha um backup sempre, né? Nesse momento aqui você também deve avaliar se está aí na hora de você se tornar um AS, que é um sistema autônomo, e ter o seu próprio bloco de IP. Isso daqui é muito interessante, né? Muita gente desconhece o que é um AS, como é o funcionamento da internet em si, né? Mas basicamente aqui você se torna de fato um provedor, né? Você tem autonomia aí, por isso chama sistema autônomo, você tem autonomia na escolha da rota que você vai fazer, vamos dizer. Enfim, é uma série de vantagens. Eu vou gravar um vídeo falando para vocês sobre a AS aí, a gente tirou a AS aqui na empresa. É muito legal, muito interessante. E é um passo natural do crescimento você se tornar um AS aí, sendo que o número ideal de clientes, tanto para link dedicado quanto para AS, né? O AS pode até exigir mais clientes do que isso. E cerca de 300 clientes para você conseguir manter com folga o link dedicado. Obviamente, às vezes é necessário você ter um link dedicado com bem menos clientes que isso. Às vezes você tem 200 clientes, 100 clientes, você tem que ter um link dedicado, seja porque na região você não tem opção, né? Seja porque você já quis começar com um link dedicado, mas o ideal é ter aí uns 300 clientes que você fica mais tranquilo com o pagamento desse link aí, beleza? O sétimo passo é o PTT e o CDN, né? Duas coisas que também vou falar no futuro próximo, que a gente também tem intenção de se conectar no PTT e quando isso ocorrer, vou falar para vocês certinho o funcionamento na prática, né? Porque a teoria eu já conheço bastante, mas na prática ainda não tenho. Mas basicamente assim, conforme você tiver mais clientes, chega um momento que você precisa começar a pensar em se conectar a um PTT ou até mesmo ter um CDN, que são servidores aí de YouTube, Netflix, etc., instalados no seu provedor, sendo que isso irá reduzir o custo do seu link e melhorar a conexão do seu cliente, né? Então os PTT são os pontos de troca de tráfego, existem vários no Brasil, onde todas as empresas de conteúdo se conectam ali e trocam tráfego entre si sem custo, vamos dizer. Você pode chegar ali com uma porta de 10 GB, 40 GB e trocar tráfego com todo mundo que está ali dentro, YouTube, Netflix, UOL, Globo, vários servidores de hospedagem. Cara, tem muita coisa no PTT. Então o PTT é o mais interessante. O CDN já exige aí uma quantidade de banda maior, né? Então
Eu falo que para ambos os casos só costuma ser viável quando você está com 1 GB de link ou até mais, né? Dependendo da CDN, você tem que ter mais de 1 GB de link de exigência para que eles instalem esse servidor no seu provedor. E obviamente você já deve possuir o AS, né, que é o sistema autônomo. O CDN também tem o detalhe, né, que esses servidores consomem bastante energia, então deve ser levado em consideração também o custo que você vai ter para pagamento de energia. Às vezes compensa com o PTT, que lá no PTT já tem os mesmos servidores e você busca lá e já tem acesso a muito mais coisas. Mas o CDN, dependendo do cenário, também pode ser muito interessante, principalmente se você juntar ali mais de um provedor, né? Fica bem legal. O número de clientes ideal para você pensar em PTT e CDN é a partir de 500 clientes aí. Beleza, 8º passo, novos serviços, né? Então, com toda a infra rodando 100%, né? Então, você já está ali, tá filé, né? Vamos dizer, tá tudo 100% na internet. É só fazer ajustes pontuais, upgrades, conforme você vai precisando de mais banda, mas a infra já está 100%, então você pode pensar em agregar novos serviços no seu provedor para aumentar o ticket médio por usuário sem aumentar as suas despesas, né? Ou seja, obviamente, vai aumentar as suas despesas, mas não vai aumentar tanto assim, né? Principalmente dependendo do tamanho que já está o seu provedor aí nesse passo, né? Então, algum desses serviços aí, né? TV por assinatura, TV online, TV... enfim, hoje tem vários tipos de serviço de TV aí para provedores, né? Tem N serviços, inclusive a gente tem aí a Brasil Wi-Fi TV, onde a gente tem uma revenda para provedores, para a gente conseguir equilibrar os custos ali. Serviço de telefone fixo também é um serviço muito interessante, tem muita gente que às vezes não leva em consideração, mas muitas empresas precisam e usam esse serviço. Celular também é um serviço que está pegando bastante agora aí com o MVNO. A principal vantagem que eu vejo aqui é o cliente, você conseguir fazer tipo um combo, né? E assim ele não ser cliente da operadora mais, né? Apesar que a rede continua sendo da operadora, né? Mas diretamente ele não é cliente mais da operadora. Serviço de nuvem, então você ter servidores aí para virtualizar, para oferecer para o cliente, né? Enfim, são alguns exemplos aí, né? Os principais serviços hoje que um provedor é interessante ele ter. E o número de clientes ideal para você oferecer esses tipos de serviços são de 1.000 clientes para cima. Dá para você oferecer com menos? Dá, desde que você faça parcerias aí, como por exemplo da Brasil Wi-Fi TV que eu falei aqui agora há pouco, onde você tem um custo bem mais baixo para poder iniciar esse serviço, né? Sendo que se você fazer por conta própria, você vai ter um investimento muito alto para fazer no serviço, serviços de TV, celular e telefone é o mais em conta, mas celular, TV e nuvem, né? Nuvem vai precisar de servidor, precisar de outras coisas, mas o TV e celular costuma ter aí na faixa de 25 a 50 mil reais de investimento. Tem uns que tem menos, né? Que são modelos de revenda aí, como de celular, tem muitos hoje em dia, de TV, tem o da Brasil Wi-Fi TV. E onde você pega junto ali com outro provedor e com isso você diminui seu custo inicial e seu custo mensal. Fora isso, se você fazer por conta própria, você vai ter que desembolsar uma grana alta para investimento inicial, para pagar esse serviço mensal e também você vai ter que investir no marketing para poder vender esse serviço. Então tudo isso é um custo, né? E aí, de repente, com alguma parceria, você pode diminuir bem esse custo. Quem tiver interesse no serviço de TV, tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico o funcionamento dele em detalhes. Beleza, então esse é um passo muito, muito interessante, que como eu falei, você pode começar com menos clientes, tudo vai depender da sua mentalidade também, da sua disposição a trabalhar com esses novos serviços, né? Não são serviços que você vai deixar jogado ali na prateleira, né? Você tem que vender, tem que divulgar, tem que cair para cima para o cliente saber que eles existem e querer contratar. O nono passo aí que eu considero para o crescimento do seu provedor é você inovar. Obviamente, você não precisa esperar chegar aqui no nono passo para fazer inovação, mas você deve inovar sempre desde o começo. Porém, chega um momento que a inovação é o que vai garantir o crescimento contínuo do seu provedor, né? Então,
Seu provedor deve estar em constante mudança, você nunca deve ficar parado, sempre precisa pensar em como melhorar, porque se você ficar parado, você perderá mercado. Tem muita gente que se acomoda e não investe mais no provedor, só vai sugando ali os seus recursos todos os meses e vai deixando a qualidade e a inovação de lado, e com isso você vai perdendo o cliente. Isso daqui começa a acontecer muito, né? O provedor, quando ele começa o provedor, ele inova em alguma coisa e consegue conquistar o cliente com aquela inovação. E com o passar do tempo ele não inova mais, e aí ele vai perdendo o cliente, vai parando de crescer, né? Então não deixe isso acontecer, melhore sempre, veja o que está dando certo, o que está dando errado e melhore. O número de clientes ideal para você começar a focalizar suas energias para a inovação é de mais de 1.000 clientes, né? 1.500 clientes aí ou mais. Obviamente você deve sempre inovar desde o começo, mas o foco, com essa quantidade de clientes, você vai poder focar e ter recursos para inovar aí. E o último passo aí que eu considero é a venda ou fusão, né? O 10º passo é a venda ou fusão do seu provedor. Que eu falo que o provedor é igual ao filho, né? Você cria ele do zero, você nasceu o provedor. Então ele cresce e chega uma hora que você tem que estar disposto a deixar ele seguir sozinho. E aí você deve se perguntar, mas por que eu faria isso, né? E existem alguns motivos para você pensar numa venda ou fusão do seu provedor, como por exemplo concorrência acirrada, né? Então às vezes chega um concorrente com uma oferta muito grande, muito boa, muito grande na sua cidade, ele pode chegar atropelando você e pegando seus clientes e tal, né? E o que pode ocorrer esse provedor, às vezes, quando ele vai entrar na cidade, ele busca outros provedores para comprar, e assim ele precisa fazer um investimento menor. E aí você deve avaliar se não é o momento de você vender o seu provedor, para evitar de perder os clientes, e assim, o provedor sem cliente não vai, né, empresa sem cliente não vale nada, né? Outro motivo que poderia fazer com que você queira vender o provedor é mudança de foco, mudança do seu foco. Então, às vezes você iniciou o provedor, cresceu, tal, chega um ponto que, né, sua mente ali, seu foco, né, você está visualizando outra coisa, você quer fazer outra coisa. E aí chega o momento de você vender. Quando o provedor não seja o seu foco central, você deve pensar em vender ele. Outro motivo é a idade, né? Chega uma idade que você não tem mais energias até físicas para poder se concentrar naquilo ali, não quer mais tocar aquilo ali, e aí você pode vender ou fundir ele, pode ser uma boa opção. Prioridades, né? Às vezes você tem uma determinada prioridade hoje, que é o seu provedor, amanhã ou depois você tem outras prioridades, quer fazer outras coisas, e o provedor pode acabar ficando de lado, e com isso é melhor que você venda ele para justamente aquela mesma questão, não perder cliente, não perder o foco, enfim. Outro motivo também seria você deixar o provedor crescer além do que você conseguiria, né? Nem sempre a gente tem limitações, né? Como seres humanos aí, cada um tem as suas limitações, e às vezes a gente pode atingir alguma limitação nossa que o provedor não cresce por conta dessa nossa limitação. E se você deixar ele, se você vender ele, ou se você fundir, ou se você juntar ele com mais alguém, você pode, né, a outra pessoa no comando do provedor, ele vai crescer muito além do que provavelmente a gente mesmo conseguiria, e você vai ver, olha, eu montei isso daqui, olha o tamanho que ele é hoje, né? Principalmente se manter a mesma marca aí. Então é muito legal isso, né? Enfim, né, esteja preparado para quando isso acontecer, porque muitas vezes o pessoal é pego de surpresa, né? De repente chega um concorrente, o cara não fica em desespero, não está preparado, e aí você pode ficar perdido, né? Então vá se preparando, né? Já molde o seu provedor, já crie ele desde o começo de uma forma que ele tem uma gestão autônoma ali, que em algum determinado momento, se você sair da empresa por qualquer um desses motivos, seja vendendo, fundindo ele com outro provedor ou passando a gerência para outra pessoa, você possa fazer isso de uma forma tranquila, né? Porque muitas vezes você é o provedor, né? Se você sair do provedor, o provedor para. Então, já monte ele desde o começo para que isso não aconteça, que tenha essa autonomia, né? E o número de clientes ideal para você pensar em vender ele,
pensar em deixar ele tocar com as próprias pernas aí é de 2.000 clientes para frente. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desses 10 passos aí para crescimento do provedor. Se você conseguir seguir esses passos, provavelmente você vai ter aí um provedor com mais chances de sucesso, né? Aqui eu considerei experiências minhas, experiências que eu acompanho de alguns clientes, né? Ali no número de clientes, mais ou menos aquela quantidade de clientes para aquele novo alvo, né? É mais ou menos o que bate, mas isso pode variar, enfim, de um caso para o outro. É só um vislumbre aí para quem está iniciando um provedor. O cara não sabe qual vão ser os próximos passos, né? Beleza, montei meu provedor e agora? O que eu tenho que fazer? Qual o próximo passo para me crescer? Então fica aí esses 10 passos que podem te ajudar. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Aquele abraço, valeu, até mais.